Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Eu quero que você aí se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês. Aproveite também, baixe aqui o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva. Nosso programa fica disponível na nossa rádio ao meio-dia e às 21 horas, bem como tem toda uma programação abençoada lá que você pode estar aí consumindo e vai ser com certeza muito edificante para vocês. Mas vamos rodar a nossa vinheta, nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também incentivar vocês aí a se inscreverem no canal Miqueias Alves. Hoje saiu lá no meu canal um podcast abençoado com o pastor Rafael, falando sobre a avareza. Ficou lá disponível, o link vai estar aqui na descrição para vocês. E eu bati um papo abençoador sobre esse tema aí. E você aí que é pão duro, né? Que não solta o cascalho aí, fica esperto aí, vai lá. Tem escorpião no bolso aí. Vai lá conferir esse podcast, ficou muito abençoador. Eu quero que vocês fiquem atentos aí sobre isso aí. E hoje nós estamos recebendo aqui também no nosso programa, né? Nessas últimas semanas recebemos o pastor Rafael, inclusive. Na semana retrasada esteve aqui, meu pai na semana passada. Hoje estamos recebendo aqui o nosso irmão Ayrton. Ele gravou também um podcast comigo, daqui umas 2 semanas vai sair lá no meu canal. Nós falamos sobre a preguiça. E aí eu falei, vem, vamos aproveitar que você tá aqui já sem preguiça e vamos gravar também pro programa Palavra Viva. Eu senti que ele tava com vontade de dar uma palavra. Eu falei assim, eu vou aproveitar a oportunidade para ele dar já uma palavra aqui para nós, que vai ser bênção. Nós vamos então primeiro ouvir os nossos patrocinadores. Logo em seguida vamos ouvir algo da parte de Deus, nosso irmão Ayrton. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje nós estamos recebendo aqui meu amigo Ayrton. Ayrton é amigo nosso desde de infância, né? Desde a infância que nós conhecemos. Ele congrega na igreja do IP1, né?
Para quem aí acompanha a gente aqui, é lá da igreja do pastor Zé Antônio, né? E ele vai nos trazer uma palavra da parte de Deus. E eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Então fiquem atentos aí, com a Bíblia aberta, e vamos meditar na palavra de Deus. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por estar aqui, né? Por estar ao lado do Miquel, que é um amigo, né, de longa data. Agradeço a Deus pela oportunidade. Gente, não sou um pregador, mas vou tentar aqui expor um pouco de uma mensagem, de uma palavra que falou comigo aos seus corações. Eu espero que Deus nos abençoe grandemente, tá bom? Então eu agradeço a Deus pela oportunidade e vou convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo em Efésios 3. Eu gostaria de ler com vocês do 14 ao 21. Dá um tempinho aí para quem poder achar essa mensagem. Então vamos lá. Eu vou começar a leitura aqui. O 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do que em nós opera. A esse seja a glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Gente, então eu gostaria de começar para falar para vocês qual que é a importância, né, desse texto que nós lemos, que Paulo faz uma oração pelos Efésios. Qual que é a importância da igreja de Efésios, né? A gente tem 3 igrejas que se destacam, né? A igreja de Antioquia, da Síria, a gente tem a igreja de Jerusalém e a igreja de Éfeso, no caso, né? A Antioquia foi a primeira igreja missionária, já Éfeso sofre as outras 2 no que tange ao avanço missionário, né? Em Éfeso, Paulo experimentou um grande reavivamento espiritual, né? E a cidade era templo, né, da deusa Diana, uma deusa grega que é referente à fertilidade, referente a prazeres mundanos, né? Então alguns dos rituais eram rituais com orgias, práticas sexuais depravosas, né? E mesmo assim, a cidade foi tomada pelo poder da palavra de Deus, ao ponto que as escrituras prevaleceram, no caso. Quando Paulo escreveu essa carta, né? Em Roma, né, na primeira prisão dele, ele escreveu a carta que é conhecida, né, como uma das cartas mais importantes de doutrina no Novo Testamento. No capítulo 6 a gente vai ter aquela passagem referente à armadura do cristão. A gente tem a parte também que Deus vocaciona, né, os evangelistas, os pastores. Então a gente tem a parte do organograma da igreja, no caso, né? E ele faz 2 orações em Éfeso. A primeira a gente pode conferir, né, em 1 Efésios 15 ao 23. Se você quiser depois fazer essa leitura em casa, eu acho importante. E essa agora, que eu acabei de ler para vocês, que vai ficar no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. A primeira coisa que eu reparo aqui, né, que Paulo pede para o crescimento espiritual dos Éfesos, né? Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, no caso. Então a primeira coisa que ele faz é se pôr de joelhos, né? E o que eu acho interessante é que quanto mais nós nos prostramos, nos colocamos de joelho perante a presença de Deus, né? Quanto mais oramos, reconhecendo a nossa fraqueza humana, mais Deus vai se revelar a nós, né? Se a gente for ler em 1 Pedro, naquele versículo que fala, acho que 1 Pedro 5, 7, que fala sobre lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, no 8 ele vai falar, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Então a primeira coisa dessa oração é o quê? Ele se põe de joelho, ele se humilha, ele se coloca na presença do Pai, né, para orar pelos Efésios.
Eu vou usar duas versões aqui da nossa Bíblia. Estou usando a ARC, a NVI. E no versículo 15 ele vai falar que toda a família dos céus e na terra toma o nome. Né, que é uma coisa muito importante, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceber, que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, uma das coisas aqui que ele vai querer que a gente se aprofunde é essa questão do poder para o homem interior. Então, ele quer que nós interiormente sejamos cheios, né? Sejamos revestidos desse poder, no caso. E no 17, a gente já tem um verbo aqui que é muito importante, para que ele habite em nós, né? Para assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no teu amor. Então, uma coisa muito importante, se não estivermos alicerçados, no caso, no amor de Cristo, não tivermos alicerçarmos, como poderemos resistir, né, aos dias maus, aos dias ruins? Como poderemos resistir a tudo aquilo que o mundo nos proporciona? Se você não tiver com a sua raiz firmada em Cristo, né? No Salmo 1, eu vou ler aqui o Salmo 1, que a gente vai ter uma coisa que pode complementar aqui essa mensagem. Eu vou ler o 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e qual dá fruto na sua estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, se a gente não tiver arraigado nesse amor, a gente não vai conseguir sobreviver, a gente não vai conseguir estar firme em Cristo, né? Então eu vou voltar aqui agora minha Bíblia no texto base, para a gente continuar a exposição da palavra em Efésios 3. Então isso é muito importante. Vou voltar aqui. No 18, né, a gente vai poder ver, a fim de que podeis compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Esse é um dos versículos que mais me intriga, porque primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai se pôr de joelho, a gente vai se prostrar perante a Deus. Depois a gente vai ter que ele habite em nós, né, no homem, no espírito interior, interiormente. Então essa mudança vem de dentro de nós, né, para possivelmente isso ser externado afora, para que nós possamos compreender, né, para que nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? E no 19 ele vai dizer conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse versículo ele me intriga, porque primeiramente, como nós poderemos compreender, né, a largura, o comprimento e a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo em nós, se não estivermos arraigados e enraizados nele? Como poderemos compreender? E será que a nossa natureza humana, pecaminosa, depravada, é capaz de compreender esse amor? De compreender essa largura, esse comprimento? É algo que foge muito do nosso entendimento, porque como um ser humano vai entender o amor de Cristo, o amor de Deus, que deu seu Filho unigênito por nós, né? Que amou o mundo de tal maneira, que tal maneira é uma coisa que abrange, né, tantas coisas que fogem do nosso entendimento, no caso. E ele nos chama para que a gente, por mais que a gente não possa suportar todo esse amor, toda essa profundidade, né, que a gente possa viver essa plenitude, né? É uma das coisas que é uma experiência que cada um tem que ter com ele, né? O prazer, né, de estar na presença dele, o amor dele que nos constrange, né? É algo essencial para que possamos conhecermos a Deus. Você tem procurado a conhecer, a se relacionar com ele, a ter a sua experiência com ele, ter provado desse amor, porque ele tem pra gente, né? Ele tem pra gente algo para que nós possamos nos relacionar com ele, para que nós possamos conhecê-los, né? E isso excede todo o nosso entendimento, é muito maior do que nós possamos imaginar ou suportar ou entender, no caso. E o que eu acho agora interessante é que no versículo 20 é um dos versículos também que me deixa muito integrado, que ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo aquilo, mais abundantemente, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder do que neles opera. Então a gente se põe de joelhos, se humilha na presença de Deus,
para que a gente pode ter esse relacionamento, para que a gente possa se achegar perto dele, né? A gente vale lembrar que é uma oração que Paulo faz ao Éfeso, então ele convida os Efésios a orarem, a se humilharem perante Deus, para que eles possam ter um relacionamento, para que Cristo nasça, né, no coração deles. Se você ler o texto, você vai ver que vai ter o verbo habitar, compreender, conhecer, né? Então ele nos convida a esse conhecimento, a termos esse relacionamento, né? E ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O que seria infinitamente mais para você, Miquel? Do que você poderia imaginar? É algo que vai muito além da nossa compreensão, né? O que seria infinitamente mais para você, ouvinte, que talvez esteja pedindo alguma coisa, talvez esteja passando por uma dificuldade? O que seria para você infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos? Então, esse é o poder operante do nosso Deus, né? E a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Assim ele termina essa oração, que é uma oração que ela é muito poderosa, né? Uma oração, eu acho que até usada, né, do apóstolo Paulo, porque ele pede coisas aqui que fogem, né? Vão além da nossa compreensão humana. Como um ser humano vai poder conhecer o amor de Cristo que excede todo o nosso entendimento, que vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, pensar ou acreditar, que tem pra gente infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Então, eu quero deixar para vocês que esse versículo, essa passagem tem falado muito ao meu coração, né, a situação que eu tenho vivido atualmente. Não sei a situação que você vive, o seu contexto, as suas lutas, as suas dificuldades, mas te convido a meditar nessa palavra, né, se você puder relê-la posteriormente. Depois eu vou deixar o material como é que é, se você quiser se aprofundar um pouco mais. Essa mensagem me impactou muito, né? Porque, primeiro pelo convite, né? Se pôr de joelho perante vós, todo o texto que ele vai falar segundo as suas riquezas, que ele possa mexer no nosso homem interior, né? Porque essa questão do homem interior é que Deus seja o governante das nossas vidas interiormente. Deus tem a chave do seu coração. Às vezes a gente tem um costume de colocar parte das nossas vidas na mão de Deus. Eu coloco o meu relacionamento, a minha vida financeira, eu coloco o meu trabalho, mas Deus, ele quer, como aqui no final do versículo, ele quer que os conceitos sejam colaborados com o poder pelo seu homem interior. Ele quer ser totalmente responsável pelos nossos corações, ele quer ter o controle, né? As chaves da nossa vida. Será que você hoje já entregou as chaves da sua vida perante Deus? Será que ele tem as chaves, né? Ele é o Senhor, né? O Senhor que habita em você, para que a gente possa conhecer, né? E se conhecer o amor de Cristo, que por mais que a gente não consiga entender e compreender, ele quer que a gente conheça esse amor, no caso. E que ele habite em nosso coração, sejamos alicerçados, né? Enraigados. A gente vê muita gente hoje, infelizmente, que a primeira luta, dificuldade, às vezes, quero sair da igreja, não quero mais fazer parte, as coisas não estão sendo da maneira como eu quero, mas é uma decisão mais errada possível. Quanto mais as lutas, dificuldades nós passamos, é mais um convite para que busquemos, né, a Deus, busquemos a sua face, busquemos a conhecê-los, para que a gente possa experimentar. E vale sempre lembrar, ele tem pra gente infinitamente mais, meus irmãos. Eu não sei o que é infinitamente mais para você, mas ele tem muito mais do que aquilo que você está passando. Muito mais do que aquilo que você está passando no seu dia a dia, nas suas lutas, das suas dificuldades. E é esse convite que eu te faço. Se prostre, se coloque perante as mãos de Deus. A gente tem hoje atualmente muitas pessoas que almejam coisas, querem coisas, mas não estão prostradas, não estão se humilhando perante a potente mão de Deus. Que ele, ao tempo certo, vos exaltará. Sabe? E assim, como eu disse, eu não sou um pregador, né? Não sou uma pessoa que tem o hábito de ministrar a palavra, mas eu agradeço pela oportunidade e espero que essa palavra possa, de alguma maneira, ser edificante para você, que você, de alguma maneira, possa ser abençoado através dessa palavra. Agradeço ao Miquel novamente pelo convite, né? Pela oportunidade. E depois eu deixo o esboço que eu usei, né? Para ministrar essa pequena palavra para vocês. E se vocês quiserem estudar mais, entender mais a carta aos Éfesos, né? Ler aquela oração que eu falei no início da mensagem que Paulo faz ao Éfesos, no capítulo 1 do versículo 15 ao 23, entender o contexto, né? Ler o livro de Éfesos também, que é um livro bastante edificante.
faço o convite e agradeço a oportunidade. Imagina se ele não fosse pregador, né? Imagina se não fosse, tá melhor que os pregadores profissionais. Que isso, não, gente. Mas que Deus realmente nós possamos tomar posse dessa palavra. Só de pensar nisso, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus para conosco já é algo que excede tudo que nós possamos imaginar. Um Deus que se revelou para nós, um Deus que nos ama. E por nos amar, diz Romanos 8:32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quer dizer, ele já fez tudo que ele tinha que fazer por nós, ele já provou mais do que provado o seu amor para conosco, que esse Deus não fará coisas muito menores, né, para a nossa vida, esse Deus de providência, eu tenho certeza que ele realmente fará. Eu achei interessante que ele falou sobre tudo que possamos pensar, pedir ou pensar. A imaginação ela é algo fértil. Ela tem asas, né? A imaginação, ela, a gente não tem nem como conter a imaginação, ela vai além. Então, imagine, tudo que você já sonhou, sonha, anseia, Deus ele pode, segundo a sua vontade, fazer acontecer na sua vida. Eu quero aqui orar juntamente com vocês e quero que você una o seu pedido, né, nesse momento de oração. Apresente a Deus. Deus, olha, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece minha alma. Eu estou aqui diante dessa palavra e eu creio que o Senhor vai fazer e fará. Nós queremos um Deus de milagres, nós queremos um Deus que faz coisas extraordinárias. E pode ser hoje o dia que Deus quer fazer algo na sua vida. Talvez você que está acompanhando aí também esteja afastado dos caminhos do Senhor e caiu aqui desse conteúdo. E você não caiu aqui por um acaso. Nós queremos um Deus soberano, sabe todas as coisas. E hoje talvez seja o dia de reconciliação, de salvação, um dia de você entregar a sua vida para Jesus. Que assim seja hoje. Se você é essa pessoa, quero que você escreva aí nos comentários, deixa aí o seu nome, nós estaremos orando pela sua vida. Mas vamos orar pedindo a Deus da sua graça. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra e que o Senhor realmente possa fazer aquilo que está nesse texto, fazer muito mais, Senhor, daquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor possa, Senhor, fazer coisas extraordinárias. Existem pessoas que estão acompanhando esse programa, essa programação e precisam, Senhor, de um milagre, de uma intervenção divina na sua vida, na sua história, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, e nós acreditamos que o Senhor é aquele que pode fazer coisas extraordinárias. Talvez alguém esteja com uma enfermidade, esteja com um diagnóstico médico, Senhor, alguém dizendo que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais saída, mas nós repreendemos o nome de Jesus. Nós, no nome de Jesus, pedimos a cura, o milagre, a porta aberta, Senhor. Faz coisas maravilhosas, Senhor, para a tua glória, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Surpreende-nos, Senhor, em meio a tudo isso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta no nosso programa Palavra Viva, dando seguimento à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e que tem sido bênção de Deus. Então, não percam, fica aí conectado no nosso programa sempre. Estou trazendo aí algumas pessoas diferentes, pelo menos uma vez a semana, para vocês descansarem de me ouvir um pouco, né? E tem sido bênção, com certeza. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.